Bem, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Vamos estudar hoje um pouco sobre monômios. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com monômios. Então, vejam bem. A primeira definição, primeiro passo é sabermos a definição de monômio. A definição de monômio é simples, é toda expressão algébrica formada apenas por um termo. Toda expressão algébrica formada apenas por um termo. Esse termo pode conter apenas número ou letras e números. Apenas números ou letras e números. Nesses casos aqui, que vocês estão vendo, da letra A até a letra G, eu tenho adições e subtrações de monômios. É interessante notar que em cada monômio, cada monômio possui duas partes. Uma é o coeficiente numérico e a outra é a parte literal. Nesses casos aqui que nós estamos vendo, na letra A, por exemplo, o coeficiente numérico é 4. Nesse primeiro monômio aqui, vemos que temos dois monômios. Nesse primeiro monômio aqui, o coeficiente numérico é 4 e a parte literal m. Coeficiente numérico 10, parte literal m. Então, a parte literal é a parte que envolve as letras. E o coeficiente numérico é a parte que envolve os números, ou seja, são os números em si. Quando não aparece o coeficiente na frente, considera-se que seja o número 1. Por quê? Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quando você multiplica o 1 por qualquer número, o resultado vai dar aquele número. Então, se você multiplicar 1 vezes x ao quadrado y ao cubo, a resposta vai ser x ao quadrado y ao cubo. Para se adicionar ou subtrair monômios, tem que entender o seguinte. Eles têm que possuir a mesma parte literal, ou seja, eles têm que ter partes literais semelhantes. Ou seja, só pode se adicionar monômios ou subtrair se eles tiverem a mesma parte literal, ou seja, partes literais semelhantes. Aqui nesse caso 4m é semelhante a 10m porque eles possuem a mesma parte literal. 7ab é semelhante a menos 5ab porque eles possuem a mesma parte literal, AB e AB. Então vamos resolver. 4 mais 10, o resultado aqui é 14. Aí você repete a parte literal, 14m. 7ab menos 5ab, o resultado dá 2ab. 9x ao quadrado y ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo, as partes literais são semelhantes, então eu posso adicionar 9 com 1 que tem aqui, resposta 10 10x ao quadrado y ao cubo. 6am menos 8am, você tem 6, mas você tira 8. Então você ainda fica devendo 2am. Aqui você tem 5x ao quadrado menos 10x ao quadrado. Você tem 5, tira 10, fica devendo 5. Então a resposta é 5x ao quadrado. Nesse caso aqui, letra F envolve fração, só observar que os denominadores são iguais. Então, se os denominadores são iguais, não é necessário tirar o MMC. Então, você repete o denominador, né? Soma os numeradores, 2 mais 5 dá 7, e repete a parte literal. 4 menos 6 dá... Você tem 4, tira 6, fica devendo 2. A parte literal é bc ao cubo. Aqui, fração, denominadores iguais, não precisa tirar o MMC. Repete o denominador, que é 5. 3 menos 1, você tem 2. XY é a parte literal, então repete. Então é simples, para se adicionar ou subtrair monômios, é necessário observar se ele possui a mesma parte literal, ou seja, se eles são monômios semelhantes. Monômios semelhantes são monômios que possuem a mesma parte literal. Todos esses casos aqui, eles possuem a mesma parte literal, então eu posso reduzir. Veja que eu reduzi a soma desses dois em um único termo. Todos esses aqui ficaram apenas um único termo. Então é simples. Adição e subtração é isso. Agora vamos para a multiplicação de monômios. Vamos primeiro para a multiplicação de monômios. Se na adição e subtração eles
necessariamente para você somar eles precisam ter a mesma parte literal. Os termos são adicionados tem que ter a mesma parte literal. Na multiplicação e na divisão, eles não precisam necessariamente ter a mesma parte literal, porque a regra é o seguinte: multiplica-se os coeficientes, 4 vezes 10, 40, repete a parte literal ou as partes literais e adiciona-se os expoentes. 3 mais 1 dá 4, então a solução é esse termo aí, 40m elevado a 4. 7 vezes 5, multiplicando o coeficiente 7 vezes 5, temos 35, repetindo a parte literal que é AB, adicionando os expoentes da variável A, 4 mais 3, tenho 7, 2 mais 1, tenho 3. Mesma coisa aqui, lembrando que aqui, quando não aparece o coeficiente numérico, sabemos que é 1. 9 vezes 1, você tem 9. Parte literal, você vai repetir toda a parte literal que estiver nos monômios. 2 mais 6, você tem 8. 3 mais 3, você tem 6. 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Você coloca 48 AM, 48 AM. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Essa é a resposta. 5 vezes 10, 50. Repete a parte literal e adiciona os expoentes. 2 mais 1, 3. Aqui o coeficiente numérico, você tem duas frações. A multiplicação de fração é diferente da adição e da subtração. Na adição e subtração, você vai ter que observar os denominadores, se estão iguais ou não. Aqui na multiplicação, é só você multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Resposta 21. Repete a letra A, que é a única variável que possui nos dois, e soma 2 mais 1, 3. Expoente 2 mais 1, que nós consideramos 3. 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Repete a parte literal. 5 mais 1, 6. 3 mais 3, 6 também. 5 mais 1, 6. 3 mais 3, 6. Aqui eu esqueci de colocar o numerador. Nesse caso aqui seria 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 5, 10. Repete a parte literal. X, Y. Aqui eu tenho um expoente, mais 1, 2. 4 mais 3, 7. Todos esses casos aqui, os monômios estavam com o mesmo sinal, ou seja, todos eles estavam positivos. Quando nós vamos realizar uma multiplicação que envolve números inteiros, os coeficientes são números inteiros, ou seja, podem ser positivos ou negativos, você vai ter que utilizar a regra dos sinais. Se os sinais forem iguais, o resultado dá positivo. Se forem diferentes, o resultado daria um negativo. Se você tem, por exemplo, aqui, menos 4 vezes 10, o sinal seria menos 4, com mais de 10 aqui, sinais diferentes, negativo. Então, no 40 seria menos 40. Se eu tenho aqui, por exemplo, menos 5 e aqui menos 7, vocês observam que menos 5 e menos 7 são sinais iguais. E na multiplicação, sinais iguais dá mais, então ficaria 35 positivo. Se você, por exemplo, aqui nesse caso, tivesse menos 10, sinais diferentes, aqui você tem menos e aqui você tem mais, o 5 é positivo, sinais diferentes dá menos, então aqui ficaria menos 50. Então é simples. Se houver sinais dentro nos coeficientes numéricos, você vai observar. Se forem iguais, a resposta dá positiva. Se forem diferentes, a resposta dá negativa. Agora vamos ver alguns casos de divisão de monômios, já com algumas situações que envolvam a regra dos sinais. Vamos para esses casos de divisão com sinais, envolvendo as regras dos sinais. A regra de divisão é parecida com a regra de multiplicação. Se na multiplicação você multiplica os expoentes, multiplica os coeficientes
repete a parte literal e soma os expoentes. Na divisão você vai dividir os coeficientes. Aqui o coeficiente numérico é 20 e aqui é 10. Você vai dividir os coeficientes e repetir a parte literal. Em vez de somar os expoentes, ao invés de somar os expoentes, você vai subtrair os expoentes. 20 dividido por 10 dá 2. Você repete a parte literal, que é x, y. 4 menos 1 que tem aqui é 3. 2 menos 1 que tem aqui é 1. Como não é necessário muito colocar, então você deixa a resposta 2x ao cubo y. Menos 8 dividido por 2, sinais diferentes na multiplicação e na divisão dá sempre negativo. Sinais iguais dá positivo. Então, como os sinais são diferentes, negativo, repete a parte literal, que é A, B, e ao invés de somar, você vai subtrair. 5 menos 1, que você tem 4. 3 menos 2, 1. Não precisa colocar. E 8 dividido por 2 é 4. Então aqui na frente você tem menos 4a elevado à quarta vezes b. Menos 9 dividido por menos 3, sinais iguais dá mais. Então aqui vai ficar 3 positivo. mt, repete a parte literal que é mt. 5 menos 2, 3, expoente do m. 3 é o expoente do m. Vou fazer mais organizado. 3 é o expoente do m. E o expoente do t é 8 menos 4, que dá 4. Nesse caso aqui, sinais são iguais, então é só 15 dividido por 5 dá 3. É só dividir. 15 dividido por 5 dá 3. Aqui eu tenho xm e aqui eu só tenho x. Você repete tudo. x, m. Vamos ver qual é o expoente do x. 7 menos 4 é 3. E o m, só tem ele sozinho, não tem outro m aqui, fica do jeito que está. Então, nesse caso, 3 dividido por 5. 3 sobre 5 não é uma divisão exata. Você tem um número decimal. Então, você pode escrever isso aqui na forma de fração. 3 quintos. Repetir a parte literal, que é A, B e C. E observar como vai ficar os expoentes. 7 menos 2 dá 5. 3 menos 1 dá 2. 4 menos 3 dá 1. Não precisa colocar. Tá aí as respostas. A divisão de fração ela exige um cálculo diferente da multiplicação. Na divisão de fração, a regra é você repetir a primeira fração. Isso é uma regra que serve para dividir fração. Todas as frações são divididas pela mesma regra. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 3 quintos. O inverso de 3 quintos é 5 terços, ou 5 sobre 3. Agora você tem uma multiplicação. A multiplicação, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Então a resposta seria 10 sobre 9. A. Se é uma divisão, você divide os coeficientes. Nós dividimos os coeficientes. Repete a parte literal, nós repetimos. E subtraímos os expoentes. 8 menos 5 dá 13. Então a resposta fica 10 nonos vezes a elevado ao cubo.